nossa convidada dessa noite tem 35 anos de trabalho na educação. Tem 13 livros publicados e chega a Brasília hoje para lançar O Professor Recém, para pais e professores entenderem por que fracassa a educação no Brasil. Esse livro é o resultado de uma ampla pesquisa que durou 3 anos e é sobre essa pesquisa, é sobre esse livro que o Sempre um Papo hoje tem o prazer de trazer a Brasília e ao Brasil a filósofa e educadora Tânia Zaguri. Por favor. Bom, Tânia, vamos começar com uma dúvida. É Zaguri ou Zaguri? É Zaguri. Você acertou. Pouca gente acerta, né? Mas é Zaguri mesmo. É um prazer enorme estar mais uma vez no programa Sempre um Papo e mais uma vez aqui em Brasília com vocês. Um grande prazer mesmo. A Tânia vai falar um pouco sobre esse livro, sobre como foi o processo de produção desse livro e depois a gente parte para as perguntas da plateia. Bem, a gente vai fazer um pequeno apanhado de como trabalhamos, porque obviamente, talvez a maioria que esteja aqui ainda não leu o livro. Então, para vocês depois se sentirem à vontade para me perguntarem o que quiserem, é preciso que vocês tenham alguma noção do que foi que a gente fez e por quê. Como o Rafael já colocou, nós temos bastante tempo, né, de caminhada nessa estrada do magistério. Eu comecei como alfabetizadora no ensino público, lá no Rio, e depois depois de bastante tempo, eu passei um tempo como supervisora de escolas municipais, e depois eu fui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também trabalhei na formação de professores, desde 1977, bastante tempo, né? E, bom, então, eu sempre digo que, na verdade, eu nunca me arrependi da escolha profissional que eu fiz, pelo contrário. Eu sempre fui muito feliz na minha carreira e sempre fico muito feliz quando eu, em algum estado, alguma cidade que eu vou, eu encontro um ex-aluno ou uma ex-aluna que agora são diretores de escola, coordenadores ou professores e que não abandonaram essa carreira tão sacrificada e às vezes tão injustiçada. E justamente porque eu acho que a nossa carreira é muito injustiçada, que eu resolvi começar esse estudo. E esse estudo começou por pela elaboração de um instrumento que pudesse ser aplicado aos professores brasileiros para que eles tivessem um espaço para serem ouvidos. Porque nos últimos anos, principalmente, eu tenho visto que muita gente fala sobre educação, inclusive até brinco, né, porque todo mundo fala de educação, porque existe uma ideia, né, de que até um ditado popular que diz que quem sabe faz e quem não sabe ensina, que já mostra como a nossa carreira é desprestigiada, né? Havia até um ditado que diga uma coisa dessa, absurda, né? Mas existe. E também a gente assiste, né? A gente vê, às vezes, pessoas das mais diversas áreas opinando sobre educação. Tudo bem, todo mundo tem direito a opinar. Mas eu queria muito que os professores tivessem um canal, uma forma de serem ouvidos. Porque nos últimos anos a gente vê, inclusive, as pessoas falando muito de que o ensino está muito ruim, que a qualidade do ensino está péssima, que não é uma inverdade, pelo contrário, infelizmente é verdade, né? Mas há uma culpabilização excessiva do professor, né? Todo mundo diz, mas porque o ensino está ruim, porque os professores estão muito acomodados, ou porque os professores não sabem motivar os alunos, enfim. Há uma certa facilidade em se afirmar coisas que não, na verdade, não estão comprovadas. E era isso que eu queria com esse trabalho. Dar uma oportunidade do professor ser ouvido numa escala representativa e que a gente pudesse, então, ter mais um elemento nesse mosaico. É claro que existem vários fatores que colaboram para que o ensino no Brasil tenha perdido muito da sua eficiência, mas alguns podem até ser ditos que são culpa do professor, mas não todos. E eu não queria afirmar isso eu apenas. Eu queria ver se realmente isso era confirmado pelos professores. E a minha surpresa, que não foi surpresa, na verdade, foi altamente gratificante. Quando a gente terminou de aplicar os questionários,
que a gente começa a fase analítica, né, a fase primeiro de tratamento dos dados e depois a análise dos resultados. E eu tive a comprovação de tudo que eu sempre pensei, né? E eu coloco isso no livro, que eu considero realmente que o professor é um herói. Eu digo no livro que o verdadeiro herói anônimo brasileiro é o professor. Porque é uma profissão desprestigiada, que é muito mal remunerada, isso todo mundo sabe, todo mundo fala, mas que, na verdade, se esforça de uma maneira incrível. Hoje em dia, vocês que estão aqui, eu imagino que uma grande parte sejam professores, e sabem, portanto, que é extremamente complexa a tarefa do professor. Assim como dos pais hoje se tornou uma tarefa muito mais difícil, a do professor nem se fala, porque até tarefas que eram da família têm sido passadas e repassadas para a escola. Essa semana mesmo eu estive lendo um artigo que saiu na revista de domingo, do Globo, muito interessante, de um psiquiatra que publicou um livro sobre a maldade. Vou até comprar para ler, porque achei bastante interessante a entrevista dele, mas o que ele apresenta como solução para o problema da marginalização dos jovens, uma coisa que eu também já venho tratando em alguns dos meus livros, é que a solução está na escola. Eu falei, ai meu Deus do céu, mais uma tarefa para nós, né? Gente, vencer a natureza, digamos, que é uma coisa assim controversa, saber por que, por exemplo, a famosa, né, von Richthofen matou seus pais, mas querer que os professores resolvam isso, gente, não dá, né? Que a gente resolve problema de trânsito, problema de educação sexual, problema de desmatamento, tudo bem, mas resolver a maldade humana acho que já está além do que a gente consegue fazer. Mas, enfim, foi só assim, uma pequena colocação para a gente voltar aqui à questão do que a gente investigou.